Vamos começar o nosso estudo e vamos falar a respeito do pecado. Vamos falar do pecado e, ao falar do pecado, nós vamos abordar 5 pontos. O primeiro ponto seria a definição do pecado. O segundo ponto seria a origem do pecado. E o terceiro seria a implicação do pecado na vida do homem e na própria criação. O quarto ponto seria a força do pecado. E por fim, o quinto ponto, o fim do pecado. Então, vamos no primeiro ponto falar a respeito da definição do que é pecado. Romanos capítulo 4 diz o seguinte, no versículo 8: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, o pecado, para a gente abordar acerca da sua definição, devemos saber que o pecado é algo maléfico, ou seja, é algo que destrói o homem. Não é algo muito bom na vida dos seres humanos e de toda a criação. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não imputa o pecado. Mas o que é pecado na sua própria definição? O pecado é desobedecer os mandamentos de Deus. Pecado é desobedecer os atributos, a revelação de Deus para nós. Porque ao sermos criados à imagem de Deus, Deus nos deu mandamentos e diretrizes para a gente seguir, e por esses mandamentos vivamos para a glória e propósito da nossa própria criação. Então, quando o homem se afasta, desobedece os atributos, a vontade de Deus, ele se torna um pecador. É por isso, algo muito importante, não podemos separar o pecado do pecador. É impossível separarmos o pecado do pecador. Foi por isso que, para Deus justificar os homens, não somente foi necessário uma palavra positiva de perdão ao próprio homem, mas Deus teve que enviar o seu Filho para fazer a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, uma troca de lugar dos homens e do seu Filho Jesus. Nós, os homens, sendo nós culpáveis pelo nosso pecado, fomos colocados numa posição de inocentes. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi colocado como um condenado, uma pessoa culpável, né? Toda a nossa culpa foi colocada na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado é o que destrói o homem. O pecado é que traz a destruição da vida dos homens e de toda a criação em geral. Gênesis, capítulo 6, no versículo 12, diz o seguinte: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então,
na entrada do pecado na vida dos homens, Deus viu que toda a criação estava deformada. Ou seja, o pecado destruiu toda a criação de Deus. Então, o pecado é a desobediência da vontade, dos mandamentos, dos atributos de Deus. Então, vamos para o segundo ponto, para falarmos a origem do pecado, né? Qual é a origem do pecado? Muitos perguntam. Como é que o pecado surgiu? E existe uma grande discussão a respeito disso, né? Algumas pessoas acham que o pecado teve origem no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden, e o pecado surgiu no coração do homem. Mas existem outras revelações bíblicas que falam de um ser criado antes do homem, antes de Deus criar toda a natureza que está à nossa volta. E esse homem chama-se Lúcifer, né? Portador de luz. E ele era um anjo criado por Deus. A revelação disso está em Isaías, capítulo 14, de 11 a versículos 14, que diz que ele tornou-se corrompido, desejou o lugar de Deus, foi por isso que ele foi lançado fora, né? Ele desejava o lugar de Deus, ele disse que subirei aos altos, né? E colocarei o meu trono. Então, o pecado surge no coração desse anjo. O pecado surge no coração de Lúcifer, um anjo muito importante, um anjo que era um anjo muito poderoso também. Então, nessa corrupção dele querer se igualar a Deus, ele foi excomungado da comunhão dos anjos celestiais. Então é daí que ele é lançado fora da presença de Deus. E ele sendo lançado fora, ele entra aqui na terra e ele tenta também destruir a criação de Deus. O homem torna-se cooperador. O homem torna-se cúmplice do pecado quando Satanás impõe a ele uma tentação, né? Por isso que Satanás é o tentador, é o adversário, é o inimigo da criação de Deus. Então, esse Lúcifer, tendo o homem recebido o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai ao homem, começa a introduzir dúvidas, introduzir pensamentos negativos a respeito do nosso Criador, Deus e Pai. Então é daí que o pecado entra também no coração de Adão. Adão torna-se cúmplice, torna-se um participante dos pecadores, porque Satanás, ao ser lançado dos céus, junto a ele, 1/3 dos anjos lhe acompanharam nessa rebelião muito grande. Então, Adão torna-se um ser corrompido. O pecado continua na vida dele, ele torna-se um participante da rebelião na vida dos filhos de Deus. Então, vamos ver que é impossível separar o pecado do pecador. Para Deus punir o pecado, tem que punir os pecadores. Então, essa é a origem do pecado. Nasce no coração
de Satanás e ele cresce e desenvolve-se na vida de Adão até nós. Por isso que nós cremos na doutrina da depravação total. Todos nós somos pecadores. Herdamos essa herança do nosso pai Adão, que ele recebeu lá no Jardim do Éden. E vamos para o terceiro ponto, a implicação do pecado na vida do homem. O que implicou o pecado na vida dos seres humanos, né? O primeiro ponto muito triste, que não é da vontade de Deus, o pecado implicou a morte espiritual. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, no primeiro versículo, diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o pecado trouxe a morte. A primeira coisa que Deus disse ao homem, ao mostrar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que no dia que dela comerdes, certo, que vocês vão morrer, vocês vão perder a vida. Então, a primeira coisa que o pecado traz na vida do homem é a morte. E algumas pessoas perguntam, é a morte física ou é a morte espiritual? A Bíblia é muito clara que depois do pecado, todos os homens, Adão, Sete, Melquisedeque, Abraão, Josué, todos homens bíblicos, Davi, todos provaram a morte. Então, seja ela a morte espiritual ou seja ela a morte física, todos pecaram. Estão mortos diante de Deus. O pecado implicou a morte. A segunda implicação do pecado é a incapacidade de perceber coisas espirituais. A incapacidade de ouvir a voz de Deus novamente, de atentar para os mandamentos, de atentar para a graça de Deus, né? De atentar para aquilo que é a beleza da criação e da vontade de Deus. Trouxe essa incapacidade. Um homem natural, é impossível ele agradar a Deus pelas suas obras, porque o pecado trouxe essa incapacidade. Seja capacidades espirituais ou físicas. Um certo teólogo diz o seguinte: o pecado, ao que diz respeito à vida espiritual, deixou o homem morto. E ao que diz respeito à vida física, trouxe uma corrupção, né? Então, para a vida espiritual, nós estamos mortos espiritualmente. É impossível entender as coisas divinas. E para a capacidade de perceber coisas de Deus, é impossível, né? Mas a carne, ela também foi corrompida no sentido das suas capacidades. Ficamos doentes, ficamos fracos, precisamos nos alimentar direito, descansar, precisamos ir ao médico. Então, essa incapacidade veio por causa do pecado. A segunda implicação do pecado, o pecado trouxe, a terceira implicação do pecado, o pecado trouxe a condenação. Atos 17, versículos 31. Diz o seguinte, a palavra de Deus:
Atos 17, versículos 31. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, Deus determinou um dia que há de julgar todas as pessoas. Então, o pecado implica condenação. Todos os homens que pecaram, um dia na vida, sejam pessoas mortas ou pessoas vivas, um dia terão que prestar contas diante de Deus. Terão que responder à razão da sua rebelião, à razão da sua desobediência, à razão dos seus pecados. A última implicação, que é muito mais relevante, biblicamente é muito mais ofensiva, é a ofensa a Deus. O pecado implica a ofensa ao próprio Criador. O que diz a Bíblia a respeito de Deus? A Bíblia diz que Deus é santo. E santo significa separado ou puro. Então, o homem que foi criado à imagem de Deus, quando ele se torna um pecador, ele ofende a sua imagem, ofende ao Criador. E o pecado é como se fosse apontar o dedo a Deus, dizendo que nós não queremos ser como tu, não queremos viver como você nos manda, queremos ser livres. É por isso que o inferno é o único lugar onde as pessoas farão as suas vontades. Porque não adianta Deus levar todo mundo ao céu se as pessoas não gostam de Deus. Então, o inferno é o único lugar que Deus preparou para que as pessoas que não querem conviver com Ele vivam para sempre. É por isso que o inferno é uma eternidade. Porque o que é o inferno? O inferno é a ausência do Deus da graça. É o inferno porque não existe um lugar sobre a face do universo onde Deus não existe, onde Deus não está. Porque Deus é onipresente. Então, o inferno é um lugar em que Deus está lá, mas em forma de juízo. Já não existe perdão, já não existe a graça, já não existe o amor de Deus. Só existe condenação, que é isso que as pessoas merecem. Então, o pecado é algo ofensivo, Ofende a Deus, aponta o dedo para Deus dizendo, nós não queremos a ti, Senhor. E há uma coisa que nos revela isso, é a morte de Cristo. Por que nós matamos a Cristo? O apóstolo Pedro diz que aquele Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. Nós aqui crucificamos a Cristo porque era uma pessoa diferente. Cristo era a exata expressão do Pai. Então, isso nos leva a entender que se Deus descesse do céu para aqui, nós faríamos o que fizemos com Cristo. E, na verdade, Ele era o próprio Deus. Então, o pecado é ofender a Deus. O que é crucificar a Jesus? É ofender a Deus. Então, Davi disse o seguinte em Salmos 51, a respeito do pecado, a respeito da ofensa que o pecado é. Salmos 51, versículos 4 e 5. Diz o seguinte, o Davi: contra ti somente pequei, e fiz o que
a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado é algo que ofende a Deus. Contra ti pequei, contra ti. É contra Deus que nós pecamos. Todo pecado, seja o pecado da imoralidade, seja o pecado da mentira, qualquer tipo de pecado, vai para Deus. É uma mensagem a Deus. Né? Essas são as palavras de Davi. E vamos para o quarto ponto. A força do pecado. Qual é o poder que o pecado tem na vida dos homens? Né? Qual é o peso? Qual é a força que o pecado pode trazer na vida dos homens? Algumas horas depois de os homens terem pecado, isso é, Adão e Eva, o que aconteceu? O pecado trouxe a eles a morte, o pecado trouxe a eles doenças, a fome, medo, o orgulho, né? O pecado trouxe isso. O pecado tem essa força, trazer a morte, trazer o medo, trazer a ansiedade, trazer a preocupação, trazer a fome, doenças. Por que agora estamos num período de quarentena? Temos que usar a máscara. É óbvio que é por causa do pecado. Porque sem pecado não haveria choro, não haveria lamentações, não haveria... Tudo estaria no ponto como é da vontade de Deus. Então, a força que o pecado tem é muito grande. O pecado traz a morte. Então, isso é para nós que lidamos com o pecado. Devemos saber que o pecado não é algo fácil. Hebreus 12:4 diz que até o sangue, né, a lutarmos contra o pecado, até a morte, né, outras versões. Isso nos mostra que devemos lutar com carne e sangue, em espírito, em oração, contra o pecado. O pecado não é algo que nós devemos embalsamar, ou a gente deve comentar sobre ele, devemos lutar contra ele. Porque se nós não destruirmos a ele, ele vai destruir-nos, assim como tem feito com a humanidade. Nós que fomos chamados para a graça de Deus, devemos lutar contra o pecado. Lutarmos contra o poder do pecado, lutarmos contra aquilo que o pecado pode fazer na nossa vida. Né? Então, qual é o último ponto? Né? O que podemos dizer sobre a finalidade desse pecado? Né? Com tantos males que o pecado trouxe no mundo, qual é o fim dele? Ou qual é a etapa em que ele não vai existir mais na vida dos homens, nem na criação? O apóstolo Pedro comenta nas suas cartas dizendo que toda a natureza espera, anseia pela renovação de todas as coisas. Então, o que dizer sobre o fim desse pecado? Porque o pecado atingiu o homem, o pecado atingiu toda a criação. Toda a criação. É por isso que Deus destruiu toda a natureza através das águas, mas o pecado estava lá na arca de Noé. Noé era o próprio pecado, porque toda a humanidade é pecadora. Então Deus viu que as águas não resolveram a propiciação. Ele enviou o seu próprio Filho para nos purificar dos nossos pecados. Então, qual é o fim do pecado? O dia, a hora, o período em que vamos dizer estamos livres do pecado. Né?
E o fim do pecado implica 3 pontos. 3 pontos muito essenciais. O primeiro ponto sobre o fim do pecado é o poder do pecado. O poder do pecado já foi vencido na cruz. Quanto ao poder que o pecado tem, a gente não precisa temer, porque Cristo foi quem lutou contra o pecado e destruiu a ele na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi a morte, a derrota do poder que o pecado tem. Então, quanto ao poder que o pecado tem de trazer a morte às pessoas, de trazer a separação entre o homem e Deus, porque Isaías diz isso, 59. Diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir as vossas orações. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quanto ao poder que o pecado tem de separar o homem e Deus, isso já foi vencido. Cristo abriu o caminho para que eu e você se acheguemos a Deus. Somos salvos pela cruz do Calvário. Quanto ao poder, o pecado não tem de trazer a morte aos filhos de Deus. 1 Coríntios 15 diz isso. Que onde está o teu aguilhão, ó morte? Ou seja, o próprio pecado. Cristo venceu o pecado. Então, quanto ao poder que o pecado tem, não precisamos de nada. Cristo, o nosso capitão, venceu o pecado. Quanto ao domínio que o pecado tem, ele ainda está presente. Lutamos contra ele. É por isso que o apóstolo Paulo diz que não nos deixemos dominar pelo pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte. Primeiras de João, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Então, aquele que permanece firmemente em Deus, em comunhão com o próprio Jesus Cristo no Espírito Santo, esse não vive pecando. Esse não tem uma vida contínua de pecado. Ou seja, o pecado não tem domínio sobre a vida dele. Então, quanto ao domínio, somos encorajados pelo Espírito Santo, somos capacitados pelo poder de Deus, somos encorajados pelas Escrituras para a gente lutar com o pecado. Está na nossa mão e nossa força, está na nossa responsabilidade lutar contra o poder que o pecado, o domínio que tem o pecado. Então, está nas nossas mãos lutar contra esse pecado. O domínio que ele pode trazer na nossa vida. Porque o que acontece no pecado, Deus não colocou controle. Você não pode manipular o pecado, dizer, só quero pecar a última vez, depois eu saio disso. Deus não pôs isso. Nós não dominamos o pecado é que domina os homens. Por isso devemos lutar contra ele firmemente. E quanto à presença? E quanto à presença do pecado? Quanto à presença do pecado, nós seremos salvos. Ainda não estamos ausentes do alcance do pecado. Quanto à presença do pecado, o pecado ainda está no mundo. Porque o pecado é a presença física do Satanás. Então, se Satanás ainda não está preso, Satanás ainda não foi lançado ao fogo, se Satanás ainda não está amarrado e preso no inferno, a gente ainda deve lutar com isso.
ainda devemos clamar a Deus para que nos livre desse mal do pecado. Então, quanto à presença, seremos salvos um dia. Quanto à presença do pecado no mundo, um dia nós seremos salvos. E pela graça de Deus, nós anseiamos esse período e esse momento muito glorioso em que Deus, pelo seu poder, pela glória que está em Cristo, Ele vai matar por fim o pecado. E habitaremos com Ele pelos séculos dos séculos, estaremos com Ele pelos séculos dos séculos, vivendo com Deus para todo sempre. Esse é o momento mais ansioso que a gente precisa sentir enquanto ainda estamos nesse mundo. Deus é a nossa esperança. É a nossa esperança para a gente sair dessa que fomos incumbidos pelo nosso próprio coração. Então, a última passagem que a gente deve ler de esperança é 1 Coríntios. É 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 54. Diz o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Dos homens? Não. Na vitória de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Amém? Então o pecado será totalmente morto quando Jesus Cristo vier com seu Pai para vir levar os seus filhos aos céus. Então, essa é a promessa, essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a todos vocês. Amém? Amém.